Pare. Pare por um instante. Feche os olhos, se puder. Você consegue ouvir o barulho? Não o barulho da rua, nem o som do vento. Eu falo do barulho que não para dentro da sua cabeça. É a voz da preocupação com o amanhã. É o eco do arrependimento de ontem. É a lista de tarefas que nunca acaba. É a mente que se tornou um mercado lotado, onde todos falam ao mesmo tempo, e você, o dono do lugar, não consegue encontrar um canto de paz. Você está cansado. Você busca o silêncio, mas ele parece um luxo distante, reservado para montanhas ou templos isolados. Você pensa, se eu pudesse fugir para um lugar calmo, eu encontraria a paz. Não fuja. O silêncio que você procura não está no mapa. Ele não é um lugar para onde você vai, mas um lugar de onde você vem. Hoje, vamos contar a história de um jovem monge que vivia em um mosteiro barulhento. Ele aprendeu que o sino do templo não servia para silenciar o mundo, mas para silenciar a si mesmo. E essa lição pode ser a chave para você cale a mente e encontrar a paz que você tanto busca. Havia um mosteiro, não no topo de uma montanha isolada, mas aninhado à beira de uma cidade movimentada. O ar estava sempre cheio de sons. O grito dos vendedores, o bater dos martelos, o choro das crianças. Lá vivia um jovem monge chamado Kael. Kael era dedicado, mas atormentado. Ele buscava a iluminação, mas sua mente era um campo de batalha. Ele tentava meditar, mas ouvia o barulho da cidade e, pior, o barulho de seus próprios pensamentos. Ele se questionava sobre o que deveria ter dito, temia falhar e se preocupava com o que os outros pensavam dele. Sua mente era um hóspede indesejado que nunca ia embora. Um dia, o mestre do templo, um homem de rugas profundas e olhos serenos, chamou Kael. O mestre disse que Kael era forte, mas sua mente era fraca. Sua tarefa seria tocar o sino do templo, 3 vezes ao dia, ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol. Kael ficou feliz. O sino era uma honra. Ele era feito de bronze antigo, e seu som era profundo, capaz de vibrar até a alma. Ele pensou que, finalmente, o som do sino seria tão poderoso que silenciaria o caos. Na manhã seguinte, Kael subiu a torre. Ele puxou a corda com toda a sua força. O som se espalhou pela cidade. Mas enquanto o sino vibrava, Kael continuava a se questionar. Será que toquei forte o suficiente? Será que o mestre ouviu? Será que os outros monges me julgaram? O som era externo, mas o barulho interno continuava. Dia após dia, Kael tocava o sino. Ele tentava se concentrar, mas era como tentar segurar a água com as mãos. O sino era alto, mas a voz da preocupação era mais alta. Ele começou a se frustrar. O sino, que deveria ser um instrumento de paz, tornou-se um lembrete de seu fracasso. Ele estava fazendo o trabalho, mas não estava encontrando a paz. Após semanas, Kael procurou o mestre, curvado sob o peso de sua mente. Kael confessou ao mestre que havia falhado. Ele disse que tocava o sino como ordenado, mas o barulho não parava e sua mente era um caos. Ele concluiu que o sino não funcionava. O mestre olhou para Kael, não com decepção, mas com a serenidade de quem já viu a mesma luta milhares de vezes. O mestre disse que Kael havia cometido um erro fundamental, pois pensou que o sino era para silenciar o mundo. Mas o mestre revelou a verdade. O sino não era para silenciar o mundo, meu filho. O sino era para silenciar você. Kael não entendeu de imediato. O mestre explicou que, quando Kael tocava o sino, sua mente estava livre para vagar, pensando no passado, no futuro, em 1000 coisas. Mas o sino tinha uma qualidade única. Sua vibração era tão pura e profunda
que exigia sua atenção total. O mestre instruiu Kael a usar o sino como seu ponto fixo. Não era para pensar no que ia comer, nem no que disseram. Era para pensar apenas no som, sentir a vibração nos dedos, ouvir o eco se espalhando, seguir o som até que ele desaparecesse no silêncio. O mestre continuou com uma metáfora. A mente é como a água turva. Se você tentar agitá-la para limpá-la, ela ficará mais turva. Mas se você a deixar em paz, a sujeira se assentará no fundo e a água ficará clara. O sino, disse o mestre, era a permissão de Kael para deixar a água em paz. Era o seu comando para a mente. Por um instante, você não precisa resolver nada. Você só precisa ouvir. Kael voltou à torre. Ele puxou a corda. Desta vez, ele não pensou em nada além do som. Ele seguiu a onda sonora, sentiu-a em seu peito e esperou que ela se dissolvesse. E, pela primeira vez, ele percebeu que o silêncio não era a ausência de som. O silêncio era a presença total em um único som. Era o momento em que a mente, focada em uma única coisa, parava de tagarelar sobre todas as outras. Ele não silenciou a cidade. Ele silenciou a si mesmo. E no meio do barulho do mundo, ele encontrou a paz. E agora, a lição para você. Você não vive em um mosteiro, mas sua vida é mais barulhenta do que a cidade de Kael. Você tem notificações, e-mails, redes sociais e o pior, o barulho incessante da sua própria mente. Use o seu sino. Seu sino não precisa ser de bronze. Seu sino é o seu ponto fixo no presente. Quando a ansiedade apertar, escolha um som. Pode ser o som da água fervendo na chaleira. Pode ser o som do teclado enquanto você trabalha. Pode ser o som da sua própria respiração. Foque nele. Use esse som como o sino de Kael. Por 10 segundos, por 30 segundos, não pense em mais nada. Apenas ouça. Siga o som até que ele se dissolva. Faça isso sempre que o mercado lotado da sua mente começar a gritar. Você não está fugindo do problema. Você está despertando sua consciência para o único momento que realmente importa. Este aqui. Lembre-se da lição do mestre. O sino não é para silenciar o mundo. É para silenciar você. O conhecimento emerge naturalmente através dos contos. Sem didatismo, sem promessas fáceis. Apenas a clareza que vem do silêncio. Se este conto despertou algo em você, compartilhe-o. Deixe seu comentário sobre qual é o seu sino na vida. E inscreva-se para que mais histórias como esta possam te ajudar a encontrar a paz no meio do caos.